Queridos, Pastor Luciano Júnior, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, compartilha para mais alguém, para que nós possamos continuar propagando a palavra de Deus. Eu tenho uma reflexão da palavra de Deus nessa noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 8 e o versículo de número 34, que diz assim a palavra do Senhor: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é as palavras do Senhor Jesus para aquelas pessoas que desejam seguir o Mestre. A Bíblia diz que Jesus, ele chamando a multidão e os 12 discípulos e os seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não obriga, não é algo obrigatório. O Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, querido, a gente sabe que não é fácil. Negar a si mesmo, a gente sabe que requer renúncia. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esta expressão do Mestre é que nós precisamos negar a nós mesmos. Ou seja, negar a si mesmo significa dizer que nós devemos abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, abandonar o pecado, abandonar os prazeres da carne, aquilo que nós gostamos, mas que Deus não se agrada, precisamos abandonar, porque existem coisas que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, ela deseja, e nós precisamos ser senhores dos nossos desejos. Nós precisamos negar a nós mesmos, porque logo quando resolvemos seguir a Jesus, o nosso eu deixa de existir. Agora o que está em jogo é fazer a vontade daquele que nos chamou. Ele faz um convite, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, eu aceito. Porém, negue-se a si mesmo. Não adianta vir e continuar do jeito que está. Não, esse não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho requer renúncia, negar a si mesmo, carregar a sua cruz. E eu acho interessante, porque o Mestre diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não vai mais satisfazer os desejos da sua carne, mas você agora vai viver segundo os padrões da palavra de Deus. Agora você vai procurar viver o modelo que Jesus e os seus discípulos viviam. Então isso requer de nós algumas percas, mas precisamos compreender que no reino dos céus, no Evangelho, não existe percas. Tudo aquilo que a gente abandona tem algo melhor nos esperando. É sempre uma troca. Lembra quando o jovem rico, ele se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus olhou para aquele moço e disse: conheces os mandamentos? E ele disse: conheço e os observo desde a minha mocidade e pratico todos eles. E o Senhor Jesus olhou para aquele rapaz e disse: então só lhe falta uma coisa. E ele ficou paralisado, esperando o que Jesus ia dizer. E Jesus disse assim: pegue todos os seus bens, reúna todos os seus bens, venda, doe aos pobres e terás um tesouro incalculável no céu e, por fim, a vida eterna. Ou seja, é uma troca. Jesus disse: você
doa os seus bens, você vende os seus bens, pega toda a sua riqueza, doa para os pobres, mas você não vai ficar por isso mesmo. Você terá um tesouro incalculável no céu e, por fim, a vida eterna. Então, quando nós abrimos mãos de nós mesmos, quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos tomando posse da vida eterna. E o Senhor Jesus diz mais, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele não disse tome uma cruz. Ele disse tome a sua cruz. Já tem uma cruz preparada para você. Já tem uma cruz codificada. Ela é sua cruz. O outro irmão não pode carregar. Ninguém pode carregar ela por você. Nem o próprio Jesus vai carregar por nós essa cruz. Mas ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E siga-me. Ou seja, não dá para seguir a Jesus sem negar a si mesmo e não dá para seguir a Jesus sem carregar a cruz. A cruz fala de dor, a cruz fala de sofrimento, a cruz fala de lágrimas, a cruz fala de sacrifício, a cruz mostra que o nosso Jesus ele sofreu, mas que para que outras pessoas possam ter vida, é necessário que alguém morra. Ou seja, a morte de Jesus foi para produzir vida. O sofrimento de Jesus foi para produzir esperança. O sofrimento de Jesus na cruz foi para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Evangelho de Cristo, às boas novas da salvação, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna que dinheiro não pode comprar, riqueza não pode comprar, prata não pode comprar, mas o Senhor Jesus, através da cruz, através do seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora o Evangelho é expandido a todas as criaturas, a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz. Então, lembre-se que para seguir a Jesus é necessário negar a si mesmo. E não é fácil. Hoje estão pregando um evangelho onde as pessoas podem ser elas mesmas, entre aspas, na questão dos seus desejos carnais, dos seus desejos pessoais. Mas evangelho é dizer não à carne. Evangelho é dizer não às coisas desse mundo. Evangelho fala de coisa espiritual, do céu, da vida eterna em Deus e com Deus eternamente. Amém? Fique com essa reflexão, guarda essa palavra e não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha também, porque alguém está precisando dessa palavra.